Fala aí, senhores, aqui é o Mocho, né? Então, né, aproveitando que eu tô fazendo um vídeo, vou fazer outro, soltar logo uns 2 vídeos, que se foda. Eu queria falar alguma coisa, eu ia dizer porque alguém tinha me pedido, perguntar se tinha como entrar em contato comigo. Aí eu fiz um e-mail, só que acabou que a pessoa não entrou em contato, ou não sei se não viu, ou não ligou, né, só ignorou. Você pede, depois você sonha, porra, é foda. E eu tinha deixado na comunidade, só que eu acho que eu vou encerrar esse troço e vou apagar de lá da comunidade. E eu não sei, aí agora pra falar comigo, sei lá, né? Só por telepatia ou carta, né? Porque, sei lá, eu fiz um negócio, não. Né? Mas enfim. Outro negócio que eu tinha visto. Esse assunto ele vai ser um pouco sobre identidade, né? Eu tinha visto. Primeiro de um africano, né? Aí ele tava com uma brasileira ao lado. Aí ele tava falando que ela não era negra de verdade. Que ela no máximo era marrom, né? Com essas brincadeiras meio. Eu achei meio esquisito, meio estranho, né? Que preto era ele, né? Mas ele tem razão em um sentido. No sentido de que ele é africano, né? E a gente na América Latina é mestiço, né? Na Latina e na do Norte, né? Os negros da América do Norte também são mestiços, né? Ou vocês acham que os colonos brancos não pegavam as mulheres negras, né? Não casavam com elas. Casavam assim, né? Com mulher indígena, com mulher negra, mas mais no off, né? Mais escondida. Aqui não. Aqui era paz e amor. Já começou assim. E não, o Brasil não começou, a América Latina não começou por via de prostituição. E eu já expliquei isso, né? Ou será, eu vou fazer o favor de explicar de novo, né? Eu vou tentar resumir. O que aconteceu aqui foi que, porque essas coisas da América do Norte não faz sentido aqui, segregação e tudo mais, porque lá eles são um pouco separados. Existe miscigenação lá, beleza? Só que ela não é tão forte quanto foi aqui. Então, sim, o povo afrodescendente de lá, eles não parecem africanos, igualmente os daqui não parecem um africano da África, porque eles são misturados com brancos, que nem a gente aqui também é. Mas, porém, entretanto, todavia, teve uma diferença, porque os ibéricos, eles funcionavam de um jeito, né? O ibérico, ele era assim. O espanhol e o português, ele não chegava metendo mosquete na sua cara, sequestrando, fazendo coisas. Ele chegava como? Ele chegava de boa, sendo pacífico e tudo mais. Aí depois, só depois que ele partia pra agressão. E por que eles provavelmente faziam isso? Porque eles vão chegar aqui, eles ficavam muito tempo à deriva no mar, ficando doente, a tripulação morrendo e tudo mais. Tanto que também vem aquele negócio de que o Caminha, né, o Peru vai de Caminha, tava dando aqueles elogios, né, sobre os indígenas, como se ele estivesse falando sobre a aparência física, né, de ser bonito, mas na verdade não. Aquele português é um português mais arcaico, né, do tempo da colonização, que não se fala mais hoje nem em Portugal e nem aqui no Brasil, né. Muito se engana, tem gente que fala que o nosso português ele é o mais próximo do português colonial, né, do tempo da colonização, mas não é não. Tem muita diferença. Nosso português é porque uma língua, gente, ela não fica parada no tempo, né? Ela muda. E a gente teve muita influência de palavra indígena e de africana, né? Tanto que a gente não falava português, a gente falava nengatu. Mas eu vou chegar lá também. Aí, por exemplo, aqui, o espanhol ele também fez isso, beleza? Porque tinha o cunhadismo também na outra parte da América do Sul. Tanto que os espanhóis venceram os astecas se unindo a outra tribo rival, que ajudou, né, o espanhol a ganhar do Azteca, dos astecas. Tanto que parece que ele se associou a um indígena, eu acho que ela virou mulher dele, né, alguma coisa assim. Casou com ele e tudo mais. E aqui também acontecia isso, o cunhadismo. Né, o que que o indígena fazia? Ele pegava um membro da tribo dele, né, acho que era mais comum com mulher, ou também podia ser homem, casava com um de outra tribo, aí vocês faziam uma aliança, aí você virava cunhado. Entendeu? Aí você ia morar com a tribo, né? E você ia fazer parte ali, se formava aliança. Os portugueses, quando vieram, eles perceberam isso, né? Eles se aproveitaram. Por quê? O mosquete é tecnológico, o mosquete mata, mas ele é lerdo. Você não vai ter bala infinita. Você não conhece o território, você não conhece a mata.
cheio de índio com flecha, você vai morrer. E você ainda vinha em menor número, né? E doente. Né? Muitos vieram doentes. Foi o que matou os índios, né? Doença, porque eles viviam isolados. Era população isolada, então, tipo, eles não tiveram esse tempo para criar anticorpos, né? Que nem os europeus, que se fudia com doença, mas criavam anticorpos, né? E os europeus não sabiam disso, né? Que eles estavam com essas doenças, porque eles tinham desenvolvido anticorpos, né? Eles não sabiam disso, então os indígenas foram morrendo mais por doença, né? Mas também porque eles foram aniquilados, beleza? Eles também foram aniquilados na base do mosquete. E aí eles se casavam, né? E eles iam tendo muitos filhos com várias indígenas. E disso nascia o mameluco, beleza? Nascia o mameluco, que depois vinha a ser bandeirante, né? Que o povo paulista gosta de, né, falar, ai, nós os bandeirantes que tudo mais. Só que os bandeirantes, eu acho que eles não são, né? É porque agora que eu não vou ter informação, eu não tô a fim de olhar no Google, mas eu acho que eles não são exclusivos de São Paulo, né? Os bandeirantes, eles saíam explorando, né? As terras, né? E dando nome para os estados, né? Tanto que vocês estão morrendo também de saber que começou na Bahia, né? Então, exclusivo de São Paulo, eu não sei se os bandeirantes são, né? Mas muitos de nós, né? A gente né? Descendente desses caras, né? Dos portugueses, né? E via os bandeirantes, né? Que era o mestiço de índio com branco. E eles iam matando outros índios também, né? Iam matando o próprio povo, né? É um negócio meio trágico, né? Que eu também, né? Já expliquei, já fiz um vídeo todo pra explicar os termos, né? Mulato, mameluco, que ele vem do árabe, né? Porque os portugueses foram colonizados pelos árabes, né? E mamelucos, para os árabes, eram guerreiros, né? Que eles pegavam pequenos, né? De algum outro lugar e botavam, né? Pra virar um soldado, né? Os árabes faziam isso, né? E mulato parece que é uma palavra para mestiço, né? Só que os mamelucos também, né? Podia ser tanto um jovem de outra nação como um jovem mestiço, né? Só que mestiço, tanto naquela época, né? Como até hoje, não tem muito prestígio, né? Não tem muita vez, né? Da mesma forma que os mamelucos também não tinham esse prestígio todo, né? Nem os bandeirantes, né? Tinham esse prestígio todo, né? Porque você é mestiço, né? Você não é nem um europeu, que eles não consideravam os mamelucos europeus, e você também não é um indígena, né? Tanto que isso também foi importante para criar a identidade, né, do brasileiro, né? Tá vendo como o brasileiro tem identidade? Deveria ter, né? Parece que o brasileiro esqueceu que ele tem, né? Mas deveria ter. Então, né, explicando assim, bem ligeiro, né? A primeira população mestiça, né, grande população mestiça, ela nasceu disso, né? Via cunhadismo, que os portugueses chegavam, casava com as indígenas, né? Se aliava às tribos e eles iam, né, conquistando e tudo mais, né? Também teve os jesuítas, que ia catequizando, né, ensinando português e tudo mais. E sim, os bandeirantes não falavam português, eles falavam nengatô, que é uma variação do tupi-guarani, e misturavam um pouco de português. E falavam, ó, por séculos se falava isso. Foi porque teve um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele passou uma lei para só falar português, para fortalecer, né, as relações com a colônia, né, o nacionalismo da coroa, né, de Portugal e tudo mais. E aí se passou a falar português, né? Tanto que a gente tem umas exclusividades na língua por causa disso, né? Por causa do jeito que os índios falavam. Por exemplo, as portas, elas falavam as portas. Ou os meninos estão nas casas. Os meninos está na casa, alguma coisa assim, entendeu? Porque não tinha certos sufixos e certas letras no tupi, né? E aí, né, uma grande curiosidade para vocês. Aí depois vieram os africanos, né? E com a mistura dos africanos, teve outra população de mestiço que foi os mulatos, né? E depois os cafusos. Mas em comparação aos mulatos e os mamelucos, é menor, né? Cafuso era quando um negro se misturava com um indígena, né? Tanto na cidade, né? Uma mulher africana com um homem indígena, tanto nos quilombos, né?
É que eles fugiam, né? Às vezes fugia com indígena, aí, né, por causa do cunhadismo, o africano casava com indígena, coisa assim. E mulato é mistura de negro com europeu. E aí, essas pessoas eram mais marginalizadas, né? Os mestiços, né? Não era bem visto. E os mestiços iam casando entre si, né? Os mamelucos iam casando com as mulatas ou pardas, né? Que já era mestiça, né? Com mamelucos e mulatos, né? As pardas e tudo mais. Pardas, esses casavam com pardas, mulatas, outras mamelucas também. E enfim, whatever. Miscigenação, né? Vocês sabem que rolaram miscigenação e por isso, né? A população mestiça cresceu, né? Ficou enorme, né? Não foi só exclusivamente via diretamente pelos portugueses, né? Se bem que os mamelucos já tinham, né? Sangue de português, né? Mas junto vinha sangue de indígena, né? Óbvio. E aí, porque eu estou tentando contextualizar isso tudo, né? Visto que aquele africano, né, fez aquele comentário, né? Se ele tem um pouco de razão, apesar de eu achar meio estranho, né, o tom que ele usa. Não somos o pardo não quer dizer preto, entendeu? Não quer dizer negro necessariamente. Você pode ser afrodescendente, ter a pele mais retinta e continuar sendo pardo, porque você é mestiço, entendeu? Do mesmo jeito que você pode ter um fenótipo mais pro-europeu e você ainda ser mestiço, entendeu? Você ainda tem uma quantidade ali de sangue indígena, né? Mesmo que diluído. O que te faria ser um mameluco, né? E é porque aqui a gente não adotou isso, né? Mas na América Hispânica, quando você... Vamos supor... Meu pai é europeu, ele é um português. Minha mãe, ela é uma mameluca. Aí meu pai casou com minha mãe. Aí nasci eu. Eu seria castiço, entendeu? Porque eu tenho um pouco mais de sangue europeu. É como se fosse um mameluco um pouco mais europeizado, entendeu? Só que tanto faz, o mameluco às vezes pode parecer mais europeu quanto parecer mais um índio, entendeu? Tanto faz. Era um jeito, os espanhóis, eles tinham um jeito deles de cunhar os termos e os portugueses tinham os dele, né? Aqui não tinha isso de castiço, é mameluco. E tem os tipos de mestiço, né? Visto que tem os tipos de mestiço, o pardo não é necessariamente ser negro, gente. É porque eles pegam e botam indígena, pardo na mesma coisa, mameluco, cafuso, mulato na mesma coisa, não é negro. Pardo é só mestiço. E entre os tipos de pardo, você tem mamelucos, como eu já falei, que é filho de índio com português, ou ibéricos, né? A gente tem uma forte herança ibérica, né? Mulatos, né? Você já sabe o que é cafuso, né? E tudo mais. Inclusive eu mesmo acho que daria pra dizer que eu seria um luso brasileiro, luso tropical, porque né, eu tenho um sobrenome que ele é topinômico, né? Da parte do norte de Portugal, né? Galícia, Astúrias, essa parte assim. Onde o povo era mais loirinho, né? Mais clarinho, né? Celta. Tinha também um pouco de germânico lá. E tudo mais, né? Que a Península Ibérica, os portugueses, espanhóis, né, os ibéricos, eles já são muito misturados, né? Romanos colonizou ali, se misturaram com romano, que também já nessa altura da Champions já deveria ser bem variado, né? O fenótipo dos romanos deveria ser bem variado. Aí tinha os celtas, lá também tinha celtas, os celtibéricos, e um pouco de germânico também, né? Basicamente. E aí, peraí que eu me perdi um pouco. Ah, fora que lá também tinha judeus, né? E os judeus também vieram pro Brasil, né? Acho que ainda era no tempo de colônia. Os novos cristãos, eles eram judeus convertidos, né? Aí eles já vinham, né? Vinha o povo de Portugal com essa carga, né? De DNA, DNA da Ibéria, né? Aí vinha, sei lá, norte da África, sei lá se de judeu ou se também era do tempo dos mouros, né? Dos árabes que dominaram. Se bem que a mistura com o árabe, o povo fica forçando, mas não foi significativo, eles não se misturaram tanto. Tinha segregação e tudo mais, então eles tiveram mais troca cultural do que genética. E não, português ele não parece um norte-africano e nem um árabe, né?
As pessoas falam isso é porque o povo do Mediterrâneo ele é próximo, né, gente? Aí os traços médios são parecidos, mas um libanês é um libanês. Um tunísio, um argelino, acho que a Argélia é de lá também. Acho que Algéria, Egito, um egípcio e tudo mais é um egípcio, né? Um tunísio é um tunísio, um português é um português, né? Espanhol e português são bem parecidos, né? Quase a mesma coisa. É porque eles se separaram, né? Já foram Reino Unido, né? Eles é bem parecidos porque são ibéricos. Italiano também, italiano não é um mouro, né? Porque vai mais pro sul e eles começam a ficar mais moreninho, que ele é um árabe, né? Ele continua sendo um europeu, né? Um grego também, né? Porque ele é mais moreninho que ele deixa de ser grego, né? Que também tem essas divisões, né? Tem uma parte da Grécia que o povo é mais claro e tem uma parte que o povo é mais escuro. Mesma coisa em Portugal, tem uma parte que o povo é mais moreno, mais escuro, e uma parte que o povo é mais galeguinho, mais loirinho. Mesma coisa na Itália, né? Tanto que o povo que veio pra cá da Itália veio do norte, né? Onde o povo é mais loirinho, né? Mais galeguinho. E ainda assim, né? Nada a ver com o nórdico, né? Com o povo do norte, que é diferente do europeu mediterrâneo, né? O europeu mediterrâneo tem uma cara e os povos mais do norte, né? Do norte da Europa tem uma cara também mais específica, né? Mas se você botar assim lado a lado, é europeu, né, velho? Não vai fazer diferença se é tudo europeu. Ah, o povo também se faz, né? Fica chamando os caras. Eu não entendo essa birra com português, velho, sinceramente. Não entendo. E aí, né, voltando, né, como eu falei, acho que eu poderia ser visto como luso brasileiro, sei lá. Mas eu também tenho. Mistura clássica, né? Eu já sou. Como é que chama? Trirracial, né? Eu tenho uma mistura dos três, né? Só que eu sou visivelmente mameluco, né? Um caboclo, né? Tipo, você vai ter coisas que remetem ao Brasil, né? Porque você tá misturado, né? Acho que ainda dá pra perceber, né? Se você for muito atento que eu sou um mestiço, né? Apesar de que eu não tenho traços fortes de miscigenação, né? Mas eu tenho o toque, sim, tropical, né? Do brasileiro, né? Tem um toque tropicalzinho. Eu não sei se... Sei lá, não sei dizer. E aí... O que isso também chega a ser engraçado porque gera uns negocinhos de identidade muito engraçado, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que olha pra mim e me vê vai falar que eu sou branco. Mas tem gente que vai falar que eu sou pardo porque, sei lá... É só porque eu não pareço um anglo-saxão, entendeu? Se eu parecesse um gringo da América do Norte, um alemão, uma coisa assim, ninguém duvidaria que eu sou branco, né? Mas aí fica isso, ai, não sei, mas talvez você não seja branco porque você é pardo. Ah, é porque tem um cabelo mais enroladinho, mais cacheado, que naturalmente é porque você, sei lá, sei lá, o povo é meio esquisito também. Mas a maioria das pessoas que me vê diz que eu sou branco, né? Pelo menos aqui na Bahia, né? Não sei, nunca conheci um sulista pra saber, mas não sei não. Se bem que sulista tem isso da herança, né? Europeia, mas lá também tem mistura, né? Lá também tem pardo, né? Eles também tiveram mistura com indígena, né, velho? Não dá pra fugir, tá no Brasil todo, né? Fora que eles falam da herança italiana, alemã, não sei o quê. Só que no Brasil todo, também a descendência de português, ela é enorme, né? No Brasil todo, não é só em partes, no Brasil todo. Até no sul, né? Só que o que acontece é que parece que no sul, a descendência dos outros europeus pode ser tão alta quanto, entendeu? Não é que passa ou supera a do português. O povo lá também tem sangue luso, né? E acho que em São Paulo também, porque é grande, né? Cidade grande. Tem também, né? Um pouco mais de italiano, que não sei o que, mas também é luso, né? Luso ibérico, né? O que é engraçado, né? Tipo, se você pegar o jeito como os americanos do norte tratam isso, e aqui também é engraçado, né? Porque aqui também tem um bocado de coisa engraçada, né? Tipo, isso de pardo. Sei lá, pardo é só um termo pra mestiço, né? Não quer dizer que você é preto necessariamente. Ah, sou pardo necessariamente sou preto. Na verdade, a maioria dos pardos, eles são morenos, né? Eu tinha visto em algum lugar que moreno é uma palavra do árabe pra dizer mestiço. Agora, eu não sei se isso é verdade e eu não irei dar um Google agora. Talvez outra hora, né? Eu faça um vídeo dedicado a palavras árabes. Talvez pode ser interessante, né? Acho que seria um tema bacana. Realmente, eu vou guardar isso. Talvez eu faça. E a maioria das pessoas é moreninha, né, gente? Porque o indígena também é moreninho, né? O português também é um pouco mais moreno, né? Ele é claro, mas às vezes ele tem uma pelezinha oliva, uma pelezinha que bronzeia mais, né? Tipo os povos mais nortistas, né?
da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Que se pegar sol assim, às vezes. Você também pode ficar vermelho, né? Se você for muito branco, você pode ficar vermelho. Meu caso também, né? Mas assim, se eu pegar muito sol de vez, eu me queimo. Agora, por exemplo, se aqui vamos supor, agora é o que? Umas 4 horas da tarde. Se eu sair, sei lá, ficar uns 30 minutos pegando sol, eu não me queimo. Na verdade, eu pego bronze. Agora, se eu pegar muito sol de vez, eu me queimo. Entendeu? Tu também tem que estar vendo isso aí, né? Às vezes você tá pegando sol, mas tá pegando sol demais, né? Sol demais de uma vez, é aos poucos. Aí você vai pegando a cozinha. O povo também me encheu o saco, velho. Essa que você parece vampiro. Talvez eu seja um vampiro, talvez eu seja um ghoul. Por isso eu gosto de café, né? Para tentar saciar a minha vontade de comer humanos. Lá ele. E, enfim. Espero que vocês consigam me acompanhar, porque, como eu falei, né? Meu pensamento não é retilíneo. Mas vamos tentar chegar lá, né? Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser ligeiro, né? Então, como eu falei, né? Os indígenas são mais moreninhos, portugueses, né? Espanhóis também podem ser mais moreninhos, né? Tanto de um moreno mais intermediário, um moreno mais claro, né? Variação de olho e tudo mais. Só que misturando, né? Às vezes você perde alguns traços recessivos, né? Tipo um cabelinho castanho claro, às vezes você não nasce com cabelo castanho, ou nasce, né? Se sua mãe ou seu pai tiver gene recessivo, um olho claro, uma pelezinha também mais clara, pode ser também, né? Porque teve endogomania também, né? Teve algumas famílias que foi, né, mantendo ali a etnia, né? Não se misturou tanto, né? Teve um pouquinho de endogomania, né? Tanto que no Brasil mais colonial, né? Mais antigo, aqui no Nordeste tinha muita gente branca, né? Tipo, realmente branca, branca mesmo. Você olha, você fala, essa pessoa é uma pessoa branca, né? Poderia ser mestiço? Poderia, né? Mas realmente transparecia muito a herança europeia, né? Hoje em dia diluiu mais, né? Só que não tenha, né? Porque tem branco no Brasil todo, né? Só que o povo só fica babando o ovo do sul, né? Mas tem branco tecnicamente no Brasil todo, né? Agora se lá realmente tem mais, eu não sei, né? Dizem que sim, né? Sei lá. E aí, pois é. Vamos tentar recapitular. Eu já falei da percepção dos africanos, né? Que pra eles. Acho que tem uma coisa a se dizer. Parece que eles dividem assim, gente. Eu já falei, né? Que povos fora da África, afrodescendentes, pra eles não são exatamente assim, pretos que nem eles, né? Eles dividem assim: tem um preto que é retinto, né? Que é escuro, né? Acho que a maioria deles se vê assim. Tem o preto de pele clara, né? O negro de pele clara. Isso eu acho engraçado. Negro de pele clara, né, que é um pouco assim, um pouco mais clarinho, e tem um que é um pouco, nem um branco, né? A pessoa um pouco clara, eles já vê como branco, entendeu? Pra eles é assim, porque lá as pessoas são mais retintas mesmo, né? Mais escuras. Bem escuras mesmo. Muitas vezes, né? Mas também varia. E beleza. Aí eu falei dessa percepção, né? Ok, eu falei do início da colonização, dos termos e tudo mais. Beleza. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa pra onde eu quero chegar, porque eu já explico e finalizo o assunto. Deixa eu tentar lembrar. Né, eu expliquei, né, da colonização, tudo mais, dos tipos de mestiço. Né, acho que podemos chegar lá, né. O que que acontece? Depois disso, eu scrollei outro vídeo, aí eu vi uma moça brasileira falando, nos Estados Unidos, como é, né, a percepção, né, porque tudo lá é tudo separado, né, ou você é branco ou você é preto, mas na verdade, pra gente, eles chamam a gente de latino, né, ou hispânico se você for de origem hispânica, né, que é espanhol. A gente não é descendente de espanhol, né, nós é descendente de português, né, então hispânico acho que não serviria pra nós, mais latino, né, mas eles também dividem a gente, beleza? A gente pra eles é latino e ponto final. E aí ela falou um negócio curioso, brasileiro, a gente brasileiro não tem cara, né, que não sei o que. Aí eu comecei a pensar, porque é uma coisa que eu vejo muito latino-americano repetir, brasileiro falar, né? Aí fala que a gente é misturado com todo mundo do mundo inteiro. Mas a gente não é misturado com todo mundo do mundo inteiro, né? Isso é meio bizarro, essa falta de identidade, a gente não é.
misturado com todo mundo do mundo inteiro. Eu não sou, você não é. A gente é principalmente a mistura desses três encontros, né? Dos portugueses com indígenas e africanos até hoje. Né? A gente não é misturado com o mundo todo, né? Não é o globo todo, né? Três etnias não compõem o globo todo, né? E eu achei curioso, né? Porque, assim, aí eles falam, ai, mas tem sim diferença, negócio. Aí eles vão começar com um negócio meio esotérico, né? Ai, você percebe energia, que não sei o que. Que energia? Você não percebe energia. Na verdade, você tem sim traços físicos que eles são exclusivos daqui da América Latina, né? Seu crânio vai ser de um jeito, você vai ter traços, tipo de cabelo, formato de crânio e tudo mais, cor, tonolas, tom de pele específicos daqui, né, da América Latina, né? Então, muitas vezes, quem olha pra você e já sabe que você é latino, não é que ela tá vendo energia, é seu fenótipo que é latino mesmo, que é latino-americano, né? Luso tropical, né? Luso brasileiro ou hispano-americano, né? O luso americano, né? Sul-americano. Que é uma mistura daqui, né? Você é misturado, você é mestiço. Quer dizer que você não tem identidade? Não. Não quer dizer não que você não tem identidade. E como eu falei, pardo só significa mestiço. É só isso que pardo significa. Pardo não quer dizer que você é preto. Você pode ser um mameluco, você pode ser um cafuso ou um mulato, entendeu? Isso não exclui. Ser pardo não exclui você. Você pode ser visivelmente um cafuso, um mulato, ou entendeu? Ou um caboclo, mameluco, né? Caboclo e mameluco também é mistura, né? Porque depois teve as palavras indígenas, né? Por exemplo, caboclo é uma palavra indígena também para mestiço, né? De índio com branco ou jussara, né? Que também engloba às vezes até as três misturas, né? Os trirraciais, né? Que é a gente de hoje em dia, né? Que é filho dessas misturas que tiveram aí. E é aquela, né? Você tem identidade, você não é misturado com todo mundo do mundo e você tem cara sim. Ah, não é que as pessoas te identificam por energia, você tem cara. Só que a gente não é que nem os europeus, né? Asiáticos, que são relativamente homogêneos, né? Tipo, se você olhar para a maioria das pessoas na Ásia, todo mundo ali tem uma variação de olho puxado, uma variação de cabelo escuro, né? Aquelas características, né? Ou os europeus, né? Que apesar da variação, né? De cabelo de olho, ele vai ter aqueles traços que você reconhece como europeu, né? Pois é. Só que não quer dizer que a gente não tem cara, a gente tem. Cara de mestiço, cara de latino, de misturado, de miscigenado. Que é específico daqui, né? Ou seja, a gente tem cara, antropologicamente falando, né? Porque a mistura com africano e indígena modificou nosso crânio, nossa textura de cabelo, nossos tons de pele, entendeu? Então você tem sim cara, não é que você não tem, você tem cara, você só não tem um rosto geral, né? Mas povo nenhum tem um rosto geral, não tem uma cara de português. Português ele tem rostos variados, né? Só que se você pegar um conjunto de características do Mediterrâneo, vai casar com português, vai casar com italiano, vai casar com francês do sul. Francês do sul, espanhol, português, galego, os carinha, o povo das Astúrias, e acho que gregos também, eles podem ser muito parecidos entre si, né? Tem diferença? Tem. Mas eles podem ser muito parecidos por causa dos traços do Mediterrâneo, né? Ou às vezes ele pode lembrar, sei lá, um libanês mais claro, ou às vezes alguém do norte da África. Pode até lembrar, mas não é que o português, o espanhol ou o italiano é um moro, né? Pelo amor de Deus, vocês também gostam de pirraçar os caras, né? Aí depois que os caras falam coisa, eu não gosto. Eu não entendo essas birras com o europeu, velho. Eu simplesmente, eu sou incapaz de entender. Mas então, foi isso o que eu quis dizer com esse vídeo longo. Você tem identidade. O fato de ninguém aqui ter uma cara padrão não significa que você não tem identidade ou que você não tem cara. Você tem cara. Beleza? E pardo, como eu falei, pardo só significa mestiço. Você pode ser um tipo de mestiço dentro disso, né? Pardo. Não quer dizer negro necessariamente, né?
Porque às vezes a pessoa para e fica falando que ela é preta, né? Negra, só que ninguém, né, pode ficar falando coisas porque o IBGE, né? Você se identifica, por exemplo, se eu chegar amanhã no IBGE e falar, bote aí que eu sou vermelho, velho. É isso mesmo, velho, eu sou vermelho. Eu sou vermelho, eu vou botar lá que eu sou vermelho. Então, então é isso, né? É porque eu vejo que acontece muito disso. De repetir essas coisas, né? Que a gente é misturado com todo mundo do mundo, o que não é verdade, e que a gente não tem cara, o que também não é verdade. A gente tem cara, né? Só não é um rosto padrão específico, né? Mas você tem cara, né? Provavelmente muitas pessoas que olhar pra sua cara vai imaginar, né? Sei lá. Pode ser que até chuta outras coisas, né? Pode ser, sei lá, tem gente que só porque você tem a pele de um jeito, um tipo de cabelo, vai falar que você é indiano, aí daqui a pouco inventa que você é turco, ou que você é isso ou aquilo. Sendo que nada a ver, né? Porque as pessoas, elas veem de um jeito mais grosseiro, né? De um jeito mais grosseiro, sei lá, só porque você tem a pele moreninha e o cabelo liso, e uma feição de caucasiano, né? De caucasoide, do nada você é indiano. Às vezes nem parece um indiano, esse cara força que é indiano. Ou do nada você parece um árabe. Nada a ver. Mas enfim, acho que é mais questão de preguiça do povo mesmo, né? De tentar ver e saber diferenciar, né? Porque tem como diferenciar, né? Povos que vivem, por exemplo, asiático, né? Você acha que asiático não consegue diferenciar um asiático? Provavelmente deve conseguir, né? E diz que eles acham, né? Europeu tudo parecido, né? Que nem o europeu também acha asiático tudo parecido, ou como a gente também acha, né? De tudo parecido, né? Agora, se eles acham a gente tudo parecido, eu não sei, né? Mas aí você também vai saber dizer a diferença de um colombiano, sei lá, para um venezuelano, para um brasileiro. Eu acho que você também não vai saber tanta diferença, né? Você vai, nós é tudo latino, porque nossa pele é assim, nosso cabelo é assim e tudo mais. Você não vai saber falar exatamente a diferença, né? Pois é, porque os traços é parecido, né? E aí, você vai dizer que não tem traço? Que não tem traço? É parecido, mas é diferente, né? O brasileiro tem uma cara, o colombiano vai ter outra. E tem, né, antropologicamente falando, a gente tem as características específicas, né, de misturas específicas, né? E aí, né, para finalizar, era sobre isso, né, sobre identidade, né? Não é que você não tem identidade, você tem, você só não sabe, né, não tá sabendo, eu esqueci o que tem, né? E que você tem um rosto, né? Um rosto específico de onde você é, né? Se você é brasileiro, você tem um rosto específico do Brasil, específico do Brasil. Se você é do, sei lá, do Chile, do Peru, Argentina, você tem, né, um rosto específico da Argentina, do Peru e não sei o quê. E mexicano, né? Todo mundo quando vê um mexicano, na maioria das vezes não erra, né? Você sabe muito bem que o mexicano é um mexicano, né? Na maioria das vezes, né? Então, e aí, qual é a desculpa? Você vai dizer que mexicano não tem cara? Ah, não, mas você não, né? Você é filho de todo mundo, né? Todo mundo é seu pai e você não tem, né, identidade, você não tem cara, né? Porra, isso é meio bizarro, isso é meio estranho. Mas enfim, né, senhores? Espero que isso tenha servido pelo menos para alguma reflexão, né? E até o próximo vídeo.